Dizem que os deuses do Olimpo eram belos, sábios e imortais. Mas por trás das coroas de louros e dos salões dourados havia algo mais antigo e mais terrível. Um poder que não conhecia piedade. Porque os deuses gregos não eram perfeitos. Eram espelhos ampliados das paixões humanas. O ciúme, o orgulho, a raiva. E quando um mortal ousava desafiá-los, não recebia apenas punição. Recebia um exemplo. As lendas contam que a justiça divina era, na verdade, um aviso. Um lembrete de que nenhum homem, por mais brilhante ou corajoso, poderia rivalizar com os deuses sem pagar um preço em dor, vergonha ou eternidade. Hoje vamos descer juntos ao coração dessas histórias e descobrir os 10 castigos mais cruéis dos deuses gregos. Atos que desafiaram a própria lógica da misericórdia e marcaram a mitologia com ecos de agonia que nunca se calaram. 10º lugar, Aracne, a tecedeira que desafiou Atena. Em uma aldeia distante, uma jovem mortal se tornou conhecida por seu dom extraordinário: tecer. Chamava-se Aracne e suas mãos criavam fios tão finos que pareciam feitos de luz. Pessoas viajavam léguas apenas para ver o brilho de suas tapeçarias. Com o tempo, o orgulho tomou conta dela. Aracne começou a se gabar. Dizia que nem mesmo Atena, deusa da sabedoria e das artes, poderia igualar seu talento. Foi então que a deusa desceu à terra, disfarçada de velha, para lhe dar uma chance. "Minha filha", disse Atena com voz cansada, "pede perdão por tua arrogância. Nenhum mortal pode superar uma deusa." Mas Aracne sorriu com desprezo. "Então que ela venha, que teça comigo, e veremos quem é digna de ser chamada de mestra." O desafio foi lançado. 2 tecelãs, lado a lado, uma mortal e uma deusa. Os fios se cruzaram como se o tempo parasse. Atena teceu o poder dos deuses, a grandiosidade do Olimpo. Aracne, por outro lado, retratou os próprios deuses, mas não em glória. Suas tapeçarias mostravam Zeus enganando mulheres mortais, Apolo traindo ninfas e Poseidon destruindo cidades por capricho. A verdade nua e crua, tecida com perfeição. Nenhum erro, nenhum defeito. Atena olhou furiosa. Aracne havia vencido, mas a deusa não suportou a humilhação. Tomada pela fúria, rasgou o tecido perfeito e amaldiçoou a jovem. "Já que tua arte é tua arrogância, que teças para sempre, mas nunca mais como mulher." A pele de Aracne se enrugou, suas mãos se alongaram e seu corpo encolheu. Entre gritos, ela se transformou na primeira aranha, condenada a tecer por toda a eternidade, fiando fios que nunca terminam, prisioneira de sua própria arte. Um talento transformado em tormento. E assim, o nome Aracne ecoou pelos séculos, como um aviso sobre o preço da soberba. 9º lugar, Níobe, a rainha que zombou de uma deusa. Níobe era rainha da Lídia, bela, poderosa, mãe de muitos filhos. Mas seu coração escondia algo sombrio: o orgulho desmedido. Um dia, enquanto o povo preparava um festival em honra de Leto, mãe dos gêmeos Apolo e Ártemis, Níobe riu. "Por que venerar uma deusa que só teve 2 filhos? Eu sou mais digna de adoração. Tenho muitos, e mais belos." As palavras subiram aos céus e chegaram aos ouvidos de Leto. Humilhada, a deusa chamou seus filhos. "Minha honra foi manchada. Tragam-me justiça." Apolo, o deus do sol, e Ártemis, a deusa da lua, desceram como tempestade. Níobe observou impotente, enquanto os deuses com flechas de luz ceifavam seus filhos um por um. 7, 8, 9. Cada grito rasgava o ar. Níobe implorou por piedade, mas Leto nada respondeu. Quando o último dos filhos caiu, o mundo pareceu silenciar. A rainha, devastada, correu até o corpo das crianças e chorou até que suas lágrimas secaram. Foi então que os deuses, num gesto cruel de piedade, a transformaram em pedra. Mas mesmo assim, a pedra chorava. Lá, em uma montanha da Anatólia, dizem que ainda escorre uma nascente, feita das lágrimas eternas de Níobe. Um castigo que uniu a eternidade ao arrependimento e mostrou que, diante dos deuses, a maternidade não era escudo, mas ferida. 8º lugar, Ixion, o primeiro traidor do Olimpo. Antes de existir o inferno cristão, os gregos já conheciam o Tártaro, o abismo onde os deuses lançavam os que ousavam desafiá-los.
E foi lá que o nome de Ixion se gravou em fogo. Ixion era rei dos Láptas. Um homem orgulhoso e cruel. Certa vez matou o próprio sogro, violando as leis sagradas da hospitalidade. Nenhum mortal quis purificá-lo do crime, exceto Zeus. O rei dos deuses, em um gesto de misericórdia, levou Ixion até o Olimpo. Deu-lhe abrigo e perdão. Mas o coração humano é um abismo. Ixion, tomado pelo desejo, tentou seduzir Hera, esposa de Zeus. Zeus percebeu o insulto. Sem revelar sua ira, criou uma ilusão, uma nuvem moldada à imagem de Hera. Ixion caiu na armadilha e se uniu à ilusão. Dessa união nasceu Centauro, a criatura metade homem, metade cavalo. O ato foi a gota d'água. Zeus o expulsou do Olimpo e ordenou seu castigo. Ixion foi amarrado a uma roda de fogo, condenada a girar para sempre no vazio do Tártaro. Gritava, mas ninguém o ouvia. Girava, mas nunca morria. A roda ardia como um sol amaldiçoado, símbolo da ingratidão e do desejo que desafia a própria divindade. E assim o primeiro traidor do Olimpo se tornou também o primeiro prisioneiro da eternidade. 7º lugar, Tântalo, o rei que enganou os deuses. Entre os mortais, poucos foram tão próximos dos deuses quanto Tântalo, rei da Frígia. Ele era amado por Zeus, convidado a banquetes no Olimpo e tratado quase como um igual. Mas foi essa proximidade que revelou a verdadeira natureza humana. A tentação de testar o poder. Certa noite, em um banquete divino, Tântalo olhou para os deuses e sentiu algo crescer em seu peito. Uma dúvida. Serão mesmo tão sábios, tão perfeitos? E então decidiu fazer algo impensável. De volta à terra, mandou preparar um banquete para os deuses. Mas o prato principal seria uma armadilha. Tântalo sacrificou o próprio filho, Pélope, e serviu sua carne como refeição sagrada. Tudo apenas para ver se os deuses perceberiam. Eles perceberam. Assim que provaram o primeiro pedaço, os deuses recuaram horrorizados. Todos, exceto Deméter, que, distraída pela dor de perder sua filha Perséfone, comeu um pequeno pedaço do ombro do menino. Zeus se ergueu furioso. Em um ato de poder, ordenou a reconstrução de Pélope, devolvendo-lhe a vida e substituindo o pedaço perdido por marfim. E depois, lançou Tântalo ao Tártaro. Lá, o rei ficou de pé em um lago de águas cristalinas, sob galhos carregados de frutos. Mas cada vez que tentava beber, a água recuava. E quando estendia a mão para comer, o vento afastava os galhos. Sede e fome eternas. Um tormento tão cruel que deu origem à palavra tantalizar, provocar desejo e negá-lo para sempre. O rei que quis testar os deuses tornou-se o símbolo do apetite humano que nunca será saciado. 6º lugar, Sísifo, o enganador da morte. Entre todos os mortais condenados pelos deuses, Sísifo é o mais lembrado. Não pela violência, mas pela astúcia. Rei de Corinto, era conhecido por sua inteligência e manipulação. Mas sua mente afiada o levou longe demais. Quando Tânato, a morte, veio buscá-lo, Sísifo fingiu amizade. Antes que me leves, mostra-me essas correntes com que prendes os homens. Quero entender como funcionam. A morte curiosa mostrou. E Sísifo, rápido como o vento, prendeu a própria morte nas correntes. Por dias ninguém morreu. Guerras foram travadas, feridos agonizavam. Mas nenhum espírito partia. O caos chegou aos deuses. Zeus ordenou que a morte fosse libertada e trouxe Sísifo à presença divina. Mas o rei tinha mais um truque. Antes de morrer, havia instruído a esposa a não realizar seus ritos fúnebres. Então, diante de Hades e Perséfone, fingiu estar indignado. Minha esposa me abandonou sem honra. Deixai-me voltar ao mundo dos vivos, apenas para castigá-la. Os deuses permitiram, mas quando Sísifo retornou à terra, riu do engano e se recusou a voltar. Foi preciso que Hermes, o mensageiro dos mortos, o arrastasse de volta ao submundo. Seu castigo foi sutil e cruel. Empurrar uma enorme pedra montanha acima, para vê-la rolar de volta ao chão, eternamente. Sem dor física, sem gritos. Apenas o peso do esforço inútil, repetido para sempre. Sísifo se tornou o retrato da condenação sem fim, onde o corpo se move, mas o propósito nunca chega ao topo. 5º lugar, Prometeu, o titã que roubou o fogo. Muito antes dos deuses olímpicos reinarem sobre o mundo, havia os titãs, criaturas imensas, poderosas, que moldaram a terra. Entre eles, um se destacou por sua compaixão pelos mortais. Prometeu, o que via o futuro.
Os homens viviam nas sombras, tremendo de frio e medo. Prometeu os amava e, desafiando Zeus, decidiu dar-lhes o maior presente de todos, o fogo. Com ele vieram a luz, o metal, a forja, a criação. Mas também o orgulho e a guerra. Zeus, furioso, declarou: eles já se julgam deuses. E tu, Prometeu, pagarás por isso. Como punição, mandou acorrentar o Titã a um rochedo nos confins do Cáucaso. Todos os dias, uma águia, símbolo de Zeus, descia dos céus e devorava seu fígado. À noite, o órgão se regenerava, e no amanhecer, o tormento recomeçava. Dia após dia, ano após ano, século após século. Prometeu gritava, mas nunca pedia perdão. Ele sabia que o preço da liberdade humana era sua dor. Milênios depois, Hércules o libertaria. Mas até lá, Prometeu se tornara o símbolo do sacrifício em nome da humanidade. Um mártir que sangrou sob o olhar impassível dos deuses. Quarto lugar, Atlas, o titã que sustenta o céu. Quando os titãs se rebelaram contra os deuses olímpicos, a guerra sacudiu o universo. Durante 10 anos, fogo e relâmpago queimaram os céus. No final, Zeus venceu. E os titãs foram lançados ao Tártaro, exceto um. Atlas, o mais forte de todos, recebeu uma punição especial. Não morreria. Não seria esquecido. Seria condenado a sustentar o firmamento sobre os ombros por toda a eternidade. O peso dos céus, das estrelas, das nuvens, do próprio tempo, repousava em suas costas. Atlas não podia se mover, não podia deitar, não podia dormir. Seus músculos eram montanhas, suas lágrimas, mares. Há quem diga que, por piedade, Hércules certa vez o substituiu por um breve instante, enquanto buscava as maçãs do Jardim das Hespérides. Mas logo devolveu o fardo. Nem mesmo um semideus suportava por muito tempo o peso do universo. O castigo de Atlas era mais que físico. Era existencial. Uma lembrança de que, mesmo entre os imortais, há dores que jamais encontram alívio. Terceiro lugar, Orfeu e Eurídice. O amor punido pelo destino. Nem todo castigo é gritado. Alguns sussurram. E o de Orfeu foi assim, uma dor feita de esperança, despedaçada pela dúvida. Orfeu era o maior músico do mundo antigo. Com sua lira fazia rios pararem, feras chorarem e deuses se inclinarem. Quando conheceu Eurídice, encontrou algo que nem as musas podiam dar: amor. Mas o destino, sempre cruel, levou Eurídice cedo demais. Mordida por uma serpente, ela desceu às sombras do Hades. Orfeu, tomado pela dor, fez o que nenhum mortal ousou antes: desceu ao mundo dos mortos. Com sua música, acalmou monstros, moveu as pedras e fez Hades e Perséfone chorarem. Por piedade, o deus permitiu que levasse Eurídice de volta, mas com uma condição: ele deveria caminhar à frente e não olhar para trás até saírem do submundo. Orfeu aceitou. E então começou a caminhada. Silêncio, passos lentos. Atrás dele, o som leve dos pés de Eurídice. Mas quanto mais subiam, mais o medo crescia. E se fosse um engano? E se ela não estivesse ali? A luz começou a surgir à frente. Orfeu deu o último passo e, tomado por desespero, virou-se. Por um instante viu o rosto dela. Depois, ela se desfez em poeira. O olhar dele foi o selo de sua condenação. Orfeu tentou voltar, mas as portas do Hades se fecharam para sempre. Passou o resto dos dias vagando entre os vivos, tocando melodias que faziam os corações chorarem. E quando morreu, dizem que sua alma finalmente encontrou Eurídice, mas não no paraíso, e sim nas sombras eternas. O castigo de Orfeu não veio da fúria dos deuses, mas da própria condição humana. A dúvida. Aquele instante em que o amor é vencido pelo medo e o destino cobra seu preço. Segundo lugar, Medusa, a beleza que despertou a ira de uma deusa. Antes de ser monstro, Medusa foi mulher, uma sacerdotisa de Atena. Pura, devota, bela como o nascer do sol. Mas a beleza nos reinos dos deuses é uma maldição disfarçada. Um dia, Poseidon, o deus dos mares, a viu dentro do templo da deusa e a desejou. E, tomado por paixão violenta, a violentou ali mesmo, profanando o santuário. Atena, ao saber, não voltou sua fúria contra Poseidon. Não. O alvo foi Medusa. A deusa se aproximou, fria e impiedosa. Profanaste meu templo. Agora o rosto que encantou deuses será o terror dos homens.
E então transformou-a. Os cabelos viraram serpentes, a pele de mármore. Os olhos, um abismo que petrificava quem ousasse encará-los. Expulsa, solitária, Medusa vagou por terras desertas, odiada e temida, símbolo da punição injusta, até que o herói Perseu veio caçá-la, enviado pela própria Atena. Quando a decapitou, do sangue que caiu, nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crissaor, o guerreiro dourado. Mesmo morta, Medusa ainda gerou vida, e Atena, ironicamente, colocou a cabeça da Górgona em seu escudo, para que o horror que criou se tornasse também sua proteção. O castigo de Medusa não foi por orgulho, nem por desafio. Foi o preço de ser bela num mundo governado por deuses que confundem poder com justiça. Primeiro lugar, Édipo e a maldição do saber. Nenhuma punição foi mais cruel do que a de Édipo, o homem que tentou enganar o destino. Desde o nascimento, os deuses haviam traçado seu caminho. Mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitar a profecia, seu pai, o rei Laio, ordenou que o bebê fosse morto. Mas o servo encarregado teve piedade e o deixou nas montanhas, onde foi encontrado e criado por outro rei. Anos depois, o jovem Édipo ouviu a profecia e, horrorizado, fugiu para não realizá-la. Mas no caminho, ao discutir com um homem desconhecido, matou-o em fúria. O homem era Laio, seu verdadeiro pai. Sem saber, Édipo chegou à cidade de Tebas, libertou-a de uma terrível esfinge e foi coroado rei. Como prêmio, casou-se com a rainha viúva, Jocasta, sua mãe. Anos de paz se passaram, até que a peste assolou Tebas e o oráculo revelou a verdade. Quando a máscara caiu, Jocasta se enforcou e Édipo, tomado pelo horror, arrancou os próprios olhos. Mas o pior ainda viria. Vagando cego pelo mundo, ele encontrou a verdade que mais temera. Não há como fugir do que os deuses decidem, porque até o esforço para escapar é parte do plano. O castigo de Édipo não veio do relâmpago, nem das garras de monstros. Veio da própria mente, o saber que destrói o homem que o busca. Se você chegou até aqui, mortal, então ouviu as vozes do Olimpo ecoarem. Deixe seu like como oferenda, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre qual punição foi a mais cruel na sua opinião. Porque lembre-se, os deuses podem ter caído, mas suas maldições ainda caminham entre nós.